Pampa Debates. Oferecimento GBUX, a proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre, cuidar de você, esse é o plano. Biscoitos Zezé, carinho que vem de família. E Banrisul Digital, tudo no seu tempo. Pampa Debates Especial Verão Pampa 2020. Oferecimento Kia Sun Motors. Comece o ano de carro novo. CCG Saúde. Medicina de valor. Gente de verdade. Apoio Sesc. A força do sistema Fê Comércio ao seu lado. Badesul. Agente dá valor para o Rio Grande crescer. Estamos iniciando mais um Pampa Debates. Novamente no litoral norte do Rio Grande do Sul. Aqui no centro do litoral norte. Tem gente que pensa que é Osório, mas é Atlântida. Aqui o Principado de Atlântida. Equidistante de Quintão até Torres está no centro do nosso mais movimentado litoral do país. Eu desafio qualquer outro. Mas junto à nossa Sapa, junto ao Sesc, com os nossos estúdios da Rede Pampa de Comunicação. Aqui estamos no estúdio da TV Pampa, temos mais estúdio da Rádio Liberdade à disposição dos nossos telespectadores. Mas vamos começar o programa de hoje com nada mais, nada menos que Romildo Bolzan, presidente do Grêmio Futebol Porto Alegrense. Muita honra estar aqui. Tu estás equivocado, Osório era o centro de tudo isso. Né? Primeiro Santo Antônio, para ser justo, depois Osório, mas Osório de Torres para cá. Bom, vocês, o Cláudio Bia, que é de Santo Antônio, e o presidente, que é de Osório, se entendam. O presidente nem é de Osório, o presidente é de Restinga Seca. Não, meu pai é de Restinga Seca e eu vou para lá por osmose. Por osmose eu vou para lá também. Mas aqui eu vou te contar uma coisa. Esta região aqui, o que eu mais detesto é viajar no período de verão, sabe por quê? Porque o nosso verão é uma cultura própria. Ninguém faz diferente como nós. Nosso mar pode estar bom, nosso mar pode estar ruim, mas as turmas se reúnem, convivem e fazem um verão agradável. Então aqui é o verão de todos os sonhos. Tem uns camaradas que saem daqui, vão para a NRS, Punta del Este, para Santa Catarina, para o Rio de Janeiro. Não vão para lá, vai dia 9 para voltar dia 24, deixa o nosso verão aqui. Manda eles trocar aquela feira lá em Nova York. Eles não trocam, é a maior feira do mundo. Paulo Cruz, presidente de loja. É prazer estar aqui. Tu está aqui, que tu não vai, que eles trocam. Pois é, antes fosse, né? Mas nós temos que ir para lá, tem a Feira Brasileira do Varejo, e nós temos que buscar as coisas e as novidades que vêm do varejo mundial. Mas lá é Feira Brasileira do Varejo? Não, lá é a NRF. Sim, mas fala assim, Feira Brasileira do Varejo. Feira Brasileira do Varejo é que nós fizemos em maio aqui, que tu está sempre presente, desde a primeira nos prestigiando, e lá nós vamos buscar o que acontece de novidade no varejo mundial. A maior delegação, são 30 mil pessoas, 30 mil comerciantes nessa feira em Nova York, que tá, aliás, frio pra caramba lá, né? 0 grau, com o vento do rio Hudson lá, é um horror. 0 grau não, eu peguei menos 17 em Nova York no Natal do ano retrasado. Pois é, e isso normalmente acontece, só que nós temos que ir, nós temos que buscar as novidades, as pessoas esperam isso e nós traremos muitas coisas diferentes que acontecem no varejo mundial, que muda a cada momento. Quem é consumidor e todos que são consumidores sabem que o varejo vai mudando, as proposições das pessoas, as necessidades do consumidor vão modificando. O presidente Romildo sabe, tem loja de artigos do Grêmio e as pessoas querem coisas diferenciadas, e é isso que nós vamos buscar lá para apresentar para os comerciantes daqui. Agora eu olho para o Rui Irigaray. Essa semana mataram um dos líderes iranianos, o Soleimani. E, claro, a ordem do Trump, americano, né? E olha o sorriso do Rui com a morte de outrem. Até aqui bate essa questão ideológica, Rui. Paulo Sérgio, tem uma frase muito importante. Se quiser ter paz, prepara-te para a guerra. Sim, preparar é uma coisa, matar é outra. Bom, mas não... Eu não vou entrar no mérito, até porque eu não quero entrar numa questão ideológica, que daqui a pouco a gente vai entrar numa questão religiosa, mas eu acredito muito que os Estados Unidos está fortalecido com o governo Trump. Eu acho que o americano gostou realmente disso. Economicamente, para os Estados Unidos foi um grande avanço, né? Nós estamos vendo da mesma forma aqui no Brasil, o presidente Jair Messias Bolsonaro com uma mesma linha ideológica, uma mesma linha política, né? Cada vez mais profissional o governo federal, e o governo do estado da mesma forma, através do governador Eduardo Leite, também estabelecendo metas e grandes desafios através das mudanças que estão sendo feitas. A questão ideológica ou religiosa dá o direito de matar?
Paulo Sérgio, sabe quem eu pergunto para ele? Geopolítica. O deputado hoje, secretário, eu apelidei ele deputado da bala. Esse é da bala mesmo. Esse, se precisar... lidar com terroristas não é fácil, né? Pessoas que muitas vezes cometem crimes, atentados terroristas, matam milhares de pessoas, e às vezes eu posso dizer que os fins justificam os meios, porque nós estamos vivendo, os Estados Unidos enfrentou uma grande guerra, né? Um maior ataque terrorista da história aconteceu em território americano. Então os Estados Unidos, ele tem essa... Isso aí está na origem dos americanos, né? Então acredito que cabe essa frase, os fins justificam os meios nessa questão tão importante, a geopolítica tratando os Estados Unidos e Irã. Então tu aprova a atitude do Trump? Eu não estou por dentro de todo o assunto, mas acredito que eles têm meios, principalmente de inteligência, né? As duas principais agências de inteligência são a de Israel, que é o Mossad, e a CIA. Então acredito que eles têm os meios para saber que foi uma operação que deveria ter sido executada. Então não vejo o porquê que eu vou me opor a toda a gama de inteligência aí de informações. Mas de qualquer forma, aqui tu é bolsonarista, todo mundo sabe, e lá tu é trumpista. Com certeza. Apoiamos ali o que está sendo feito pelo governo nos Estados Unidos, lá através do presidente Trump. Perfeito. Meu caro Ney César Manica, grande parceiro, somos imbatíveis, né? Estamos invictos, né? Em toda a temporada aí. Não, algumas temporadas. Algumas temporadas. Não, Paulo Sérgio... E estamos aceitando desafiantes. É uma alegria muito grande estar no teu programa mais uma vez, para dizer que vamos iniciar um ano de grandes desafios, mas com certeza com grandes perspectivas. O mais importante é as perspectivas positivas que nós temos em todo o segmento econômico do nosso estado, do nosso país. Isso é importante. E temos que fortalecer as relações, os relacionamentos, para se conseguir juntos a busca de um objetivo que é o bem-estar de todos, uma economia mais forte, uma segurança mais competente, enfim, um governo mais transparente, para que o cidadão realmente se sinta orgulhoso dos nossos governantes. Cláudio Amoretti Bier, nosso glorioso presidente do Sindicato de Máquinas e Equipamentos Agrícolas, o CIMERS. Paulo, mais uma vez, é uma honra muito grande estar aqui no teu programa, e ainda mais com uma mesa seleta como essa, né? Eu que também sou... Vamos fazer uma enquete aqui. Ô Rui, tu és gremista, né? Eu sou colorado. Tu é colorado, mas que tem uma rica cara de gremista. Tu desperdiças a cara de gremista que tu tens? Não, sou colorado. Desde sempre, graças a Deus. Poxa, mas jamais imaginei. Olhando para ti assim, é gremista. E o Paulo Cruz? Colorado. Pega o microfone, Paulo. Colorado. De uma família de 6 irmãos, 2 pais, né? Eu sou o único colorado. E o colorado? Já foi candidato a presidente do Inter? 3-2, fui candidato, com muita honra, candidato a presidente do Inter. Perdi. Perdeste para quem? Eu perdi para o Vitório Pífio. Eu acho que a torcida internacional até hoje está muito arrependida. Azar do Inter. Aliás, eu fui candidato a presidente do Inter e sei que a torcida do Inter está muito arrependida de não ter votado em mim. E fui candidato a vice-governador. Qualquer pessoa de bom senso e séria estaria arrependido. Tomara que todos os eleitores do Estado também não fiquem tão arrependidos quanto os colorados. Mas eu aqui fico muito contente, porque é 3-2 e uma chocadeira. Eu não sei como é que... 3-3. Bom, 3-3, então tá bem. Então, o homem saiu do armário. Um neutro. O homem saiu do armário. Não, neutro. Neutro, pois é chocadeira. Sou eu? Sim. Mas, em compensação, nós temos... Eu sou gremista, desde pequenininho, na atualidade e na eternidade. Então, para quem não sabe, foi atleta do Grêmio, né? E assim, tá 3-2 agora. O Paulo Sérgio, ele gosta de dizer que é neutro, mas ele sempre diz assim, o nosso Grêmio. Tá aí. Vamos mudar de assunto. Eu não sabia. Que reivindicação tu farias ao presidente do Grêmio? A reivindicação... Não vai falar na venda do André. A reivindicação que faria é que o nosso presidente continue nessa linha e nessa visão de gestão que ele tem implementado no Grêmio, que é um exemplo não só para o futebol, mas assim todas as empresas privadas também teriam que seguir esse exemplo de austeridade, de visão e de união, que ele fez com que o Renato talvez se torne o
treinador mais permanente num clube de futebol, que é muito difícil. Isso se deve muito à competência do nosso presidente. Então, que ele continue nessa linha e que nos traga mais título ainda nesse próximo ano, nesse ano. Eu posso fazer um pedido, Paulo? Eu também. Para ele largar a presidência, eu sei. Os Colorados eu gostaria... que ele fosse presidente do Inter, é isso? Como morador e como empreendedor do litoral aqui, eu gostaria que o presidente Romildo voltasse a ser prefeito de Osório. Apoiar. Não, é muito pouco. Para que a nossa região crescesse cada vez mais. Eu gostaria de vê-lo governador do estado. Governador do estado. Como cresceu Osório quando o presidente Romildo foi prefeito de Osório. Então eu gostaria que ele voltasse para a prefeitura de Osório. Aliás, eu e todos os osorienses e vizinhos. E os colorados também. E colorados, lógico, evidente. Um pedido da massa vermelha. Que não está fácil aguentar os amigos. Não. Meu Deus, Sérgio Marques e outros, Nelson Brockman, olha, é difícil aguentar essa turma. Vamos combinar com o povo, né? O povo não pode mais esse risco. Mas eu gostaria de lhe ver governador do estado, sinceramente. O senhor sabe disso. Enquanto estiver no Grêmio, essa possibilidade não existe. É bem isso, é simples assim. Enquanto estiver no Grêmio, veja bem. O mandato termina em 3 anos, não tem possibilidade de fazer uma eleição. Quando termina o mandato do governador. Mas termina, o problema é que termina depois da eleição, né? Termina depois da eleição, exatamente. Mas e algum pedido mais, os colorados aí? Não, o pedido é esse, para ele descansar um pouco. Tem trabalhado muito, é muito desconfortável de Porto Alegre, Osório e tal. Essa é a parte boa. Quando eu venho dormindo, o Grêmio oferece um carro, um motorista, e a hora que eu durmo um pouquinho para descansar. Então essa é a parte que descanso, então não tem problema nenhum. É como dizia o Jorge Jesus, descansa depois do expediente, né? Joga e depois vai descansar. Aliás, por falar em Jorge Jesus aí para vocês todos, porque se debate tanto a questão da preservação de jogadores para um campeonato entendido pela direção como maior para as pretensões, por exemplo, o Campeonato Brasileiro versus Libertadores, preserva no Campeonato Brasileiro e em benefício da Libertadores. Eu acho que o Jorge Jesus provou aquilo que eu sempre penso. Eu critiquei muito o Grêmio, como critiquei o Inter também, esse negócio de preservar o jogador. O jogador tem que jogar. O Santos de Pelé chegava a jogar 100 e tantas partidas por ano, a cada 3 dias o jogo de futebol, nunca matou ninguém, nunca ninguém morreu por isso. Agora, os neném, né, o nana-neném para o jogador de futebol, que tem que jogar. Tem que mudar esse conceito, presidente. Mas tem uma situação que ninguém faz isso por conta própria, ninguém faz isso por intuição. Todo um processo de descanso. E é planejamento pior ainda. Não, mas é verdadeiro. Quer dizer, tu tens, na verdade, jogadores que têm limitações, jogadores que têm limitações físicas, jogadores que têm situações de preparação, tem parte fisiológica que é avaliada permanentemente. Então o Grêmio tem um problema sério com isso. Não, o Grêmio procura fazer o máximo disso, mas quando chega numa decisão, entre correr o risco de não ter um jogador para uma decisão importante, ele prefere preservar, exatamente porque é um jogador que pode estar no seu limite, naquele momento no seu limite. O Grêmio melhorou muito a sua preparação no segundo semestre, o Grêmio teve uma melhora extremamente significativa e acho que esses processos fazem parte de uma questão muito técnica, muito própria, muito científica e temos que levar em conta isso. Agora, se chegar no momento em que tiver que decidir uma partida que tudo vale, uma partida que pode valer e pode recuperar, se privilegia sim a partida que tudo vale por uma razão muito simples. Ali nós vamos em frente, temos uma perspectiva. Se sair fora não tem mais perspectiva nenhuma. Eu faria de novo a mesma coisa que aconteceu até o presente momento no Grêmio. Eu concordo com o presidente Romildo e vou dar um exemplo para vocês. Foi o que o Liverpool fez com o Flamengo. O que ele fez? Ele deixou o Flamengo correr e no segundo tempo ele matou o jogo e mataria. O Jesus e mataria. Errou. Não, o Jesus Sérgio, entregou o jogo. Ele sobrava. O Liverpool sobrava no final do jogo, nos últimos 20 minutos. Se ele precisasse ganhar o jogo ali, ele ganharia com muita facilidade. Passeou. Claro. Na prorrogação passeou. Então eu acho que é o seguinte, o que aconteceu no jogo anterior, acho mais, presidente Romildo, de qualquer forma. Acho mais, eu vou dizer para vocês o seguinte, eu nesse jogo iria passear de qualquer forma. As substituições foram pessimamente realizadas. Eu acho o seguinte, abriu um meio campo. Foi jogar, o Vitinho já esteve lá com vocês. O Vitinho joga aberto pela esquerda, abriu um meio campo. Mas Paulo Sérgio, eu falei para os meus amigos, o jogo do Flamengo e Internacional foi muito parecido com o Liverpool e o Flamengo, sim, o Inter é bem porque parecido, um time muito melhor que o outro,
e um time internacional jogou fechado. Quando o Internacional achou que tinha que abrir para cima, tomou 2 gols. Claro. E perdeu lá. Exato. E o Flamengo foi a mesma coisa. Quando ele quis botar Vitinho e abrir o meio de campo, ele perdeu o jogo. Mas o que me chamou a atenção foi o seguinte, ó. O Flamengo, não se discute, é muito melhor que todos os outros. Tá? Aqui no Brasil, longe dos outros. E aí tu faz tu olha pro time do Flamengo, ele só pegou os refugos lá de fora. Ele não trouxe um jogador de ponta lá de fora. E passou por cima de todo mundo aqui. Então, o futebol brasileiro está muito longe do europeu. Dificilmente nós vamos ganhar outro campeonato. Tu é sempre favorável a poupar jogadores? Não, eu acho que o jogador deve jogar o máximo possível. Porque a profissão dele, o que o presidente coloca, tem alguns fundamentos. Pega o Maicon, por exemplo, um jogador, excelente jogador, mas que tem alguns problemas e aí tem que preservar. Mas eu sou da opinião que tem que jogar. Quanto mais jogar, tem que jogar. Tem esse componente também, só para dizer, se por acaso se pisa numa partida que às vezes não vale tanto, para uma partida decisiva, um jogador, e acontecem lesões, aí tu fica vendido. Nós perdemos alguns jogadores. Tem que ter plantel. Tem que ter plantel, mas nunca vai ser um plantel ao mesmo nível de um time titular. Pode ter certeza disso. Olha, eu vejo o seguinte, voltamos para a tecnologia, né? A tecnologia hoje fala muito. Tem exames que dizem qual é a situação física do jogador. Então, para analisar assim, de uma maneira, dizer, tem que jogar, realmente tem que jogar sempre. A gente quer ver o seu time jogando sempre. Só que tem coisas que são analisadas e que a tecnologia diz que a preparação física hoje, ela é espetacular, ela é muito boa. Agora, tem uma diferença. O Flamengo jogou 80 partidas, me parece, no ano passado, e o Liverpool bem menos. Quer dizer, isso tudo faz uma diferença. O calendário do futebol brasileiro, junto com o sul-americano, é ridículo. Mata os times. Para começar, na Inglaterra não tem campeonato estadual. Exatamente. Tem que acabar com o campeonato estadual. O campeonato estadual não tem por que existir. Aí os times jogam com as reservas. Não tem cabimento. Sabe que essa questão do campeonato estadual é um debate antigo que existe. E as culturas do futebol não podem também ser aniquiladas. Por quê? Porque está se fazendo hoje uma discussão sobre isso para fazer um campeonato brasileiro maior, para fazer uma Copa do Brasil maior, para fazer campeonatos mais atrativos, para ter melhor patrocínio de imprensa, para tornar uma audiência melhor e, tecnicamente, os times estarem mais preparados. Está perfeito, o futebol. Tem também que preservar os arranjos locais, as culturas locais. O gaúcho, pelas mobilizações comunitárias, pelos esforços que fazem as comunidades em cima dos seus clubes, pela manutenção dos seus clubes, pode ter outra formatação, pode ter uma outra forma de jogar. Talvez essa que nós temos aqui seja exagerada, 17 partidas e tudo mais, mas não pode desaparecer. Eu acho que essa é a questão que nós temos que ajustar nesse momento. Muito bom. O que diz o presidente Romildo, concordo com ele, e vou dizer mais, só para fechar o que diz o presidente Romildo, é o único campeonato que os dois conseguem, tenho certeza que um dos dois vão ganhar. Isso nós não vamos isso não pode, é isso aí, não adianta, a verdade é essa. Nós não podemos nos acostumar com isso. Mas a verdade é essa, é o único campeonato que os dois podem ganhar, que um dos dois pode ganhar. O Grêmio disputou os campeonatos brasileiros, teve que renunciar a alguns jogos, mas eu não me acostumo com essa ideia, Cláudio. Eu, sinceramente, acho que isso é absolutamente ocasional. Criou-se um conceito sobre isso, mas eu vou te dizer o seguinte: os nossos clubes têm condições de disputar o Campeonato Brasileiro? Sim. Tem condições de disputar a Copa do Brasil? Sim. Ele foi campeão da Copa do Brasil e Libertadores em sequência recentemente, 2 anos. Calma. O Rui tem que dar a opinião dele, ou Paulo Cruz? Paulo Sérgio, eu faço uma analogia com os empresários. Olha, eu estava falando de poupar. Quem é que nos poupa, né? O governo nos poupa, imposto, é tudo. Eu não sou muito da área do futebol, mas na hora quando começaram a falar em poupar os nenéns, eu fico pensando assim, mas ninguém nos poupa no dia a dia, é só imposto, é só tributo, é só burocracia, não tem poupação do empresário brasileiro. Então, realmente, a gente está cansado e, graças a Deus, está vindo algumas mudanças importantes aí nesse primeiro ano de governo Bolsonaro e do Eduardo Leite. Mas, viu, Rui, mas quem tem que nos poupar são os políticos que fazem as leis, né? Aí tem que... É o político que faz as leis para serem executadas, né? Então, é por aí que nós vamos poupar os empresários. Para te ajudar, os tributos que estão aí são leis que vêm de onde? Do parlamento. Mas foi muito bom a iniciativa tributária de PTU em Porto Alegre. A iniciativa tributária é do Executivo. Só para a iniciativa tributária é do Executivo. Aprovado onde?
Parlamento, evidente. No parlamento. Quem que aprovou o IPTU de Porto Alegre? Não, tá louco? Aquilo foi uma loucura, aquilo é uma insanidade, o IPTU de Porto Alegre. Mas assim, o Ney foi muito proponente quando ele falou isso, porque as mudanças estão acontecendo. Só na Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo, nós propomos para o governador a extinção de 150 decretos que atrasavam o desenvolvimento econômico do Estado. E todos eles foram revogados. Tanta coisa que foi feita, agora a lei de liberdade econômica, tanto no âmbito federal quanto estadual, tanta coisa está sendo feita para desburocratizar essa máquina. E eu falei, Paulo Sérgio... Inclusive o novo Código Florestal. Não, o Código Ambiental é um grande avanço para os pequenos e médios empresários. Olha, esse primeiro ano de governo Bolsonaro e governo Eduardo Leite foi um grande avanço para todos aqueles empresários. Quando eu estava citando ali que ninguém nos poupa, né, os empresários brasileiros, é porque realmente o passado foi pesado para nós. Foi pesado. Nós estávamos falando recentemente sobre abrir um CNPJ. O empresário brasileiro, a gente vê tantos empresários aí, eu estava recentemente na Alemanha, empresários que saíram aqui do Brasil só com uma mala, estão hoje lá realmente fazendo sucesso e gerando emprego fora do Brasil. Nós temos que parar de exportar esses talentos, até mesmo aqui no Rio Grande do Sul, que nós exportamos muitas vezes para Santa Catarina e Paraná, nós temos que trazer de volta e pelo menos fazer o seguinte, o trabalho contrário, segurar e reter os empresários aqui. E esse trabalho nós fizemos esse ano na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Paulo. Nós não perdemos um negócio lá que nos procurou. Mas isso é muito difícil. Porto Alegre, por exemplo, tem a lei das fachadas, que implica em uma série de coisas ruins para o comércio, né? O comércio não consegue se desenvolver. O presidente Gomes, numa loja da Roda Praia, quis botar uma televisão passando ações do Grêmio, que seria uma coisa interessante, que nem nós temos em todos os lugares do mundo, não pôde acontecer. E realmente é difícil de empreender, é difícil de fazer qualquer coisa no Rio Grande do Sul. Tem, por exemplo, a Gazin, que é uma empresa que fatura 7 bilhões no Brasil, fatura 2% desse faturamento no Rio Grande do Sul. Por quê? Porque tem problema de sonegação fiscal, trabalha com colchão, com lojas, e teve no governador Eduardo Leite pedindo para corrigir algumas coisas para que a coisa pudesse andar. Quer dizer, tem que trazer desenvolvimento para cá, mas tem que facilitar com que o empresário possa trabalhar. Por que não liberar logo e depois fiscalizar, né? Para mudar um hábito, ouça este recado da Unimed. Mudar um hábito é vencer desafios todos os dias. Eu desafio você a colocar mais cor no seu prato. A fazer amigos no modo offline. A respeitar o planeta, nos mínimos detalhes. A fazer da gentileza uma prioridade. E mesmo quando parecer impossível, ser mais forte que o sofá. Acesse mudeumhabito.com.br e escolha um desafio para você e compartilhe. Cuidar de você. Esse é o plano Unimed. Viu? Aqui o bem-estar existe e está sempre presente. Agora, essas questões aí ligadas ao comércio, nós temos um importante assunto a tratar, que é a questão do Luciano Hang, da Avan, que no nosso grupo lá, Pampa Debates Estrelas, né, se manifestou em função do incêndio na sua Estátua da Liberdade, que é terrível, mas antes o nosso Cláudio Bier quer projetar o assunto comércio para a indústria. O presidente falando no comércio, eu também acho que temos que ter mais liberdade, sim, presidente. Mas veja você a indústria. Vou citar, por exemplo, o exemplo da indústria de máquinas agrícolas no Rio Grande do Sul. Nós aqui no Rio Grande do Sul produzimos, e o Ney sabe disso, 60% das máquinas agrícolas fabricadas no Brasil são fabricadas aqui no Rio Grande do Sul. Nós não temos uma siderúrgica aqui que produza aço plano. Então nós temos o passeio do aço que vem de Minas, do Rio e São Paulo, para cá. Aqui as máquinas são produzidas e depois vão embora. Porque nós só, Paulo, vendemos 10% da nossa produção toda aqui no estado. 90% da produção de máquinas agrícolas é fora do estado. Então, é isso, secretário, que os governos têm que olhar, tanto o governo federal como o estadual. O Rio Grande do Sul acabou ficando muito mal localizado, porque o Mercosul, que seria o grande impulso para o nosso estado, micou. E nós ficamos aqui no rabo da vaca, nós ficamos aqui no canto do estado. Então nós temos que produzir aqui, trazer matéria-prima, produzir e levar esse produto para lá. Quer dizer, esse passeio todo aí nós temos. E a indústria tem que entender isso e conversar com as entidades, fazer com que as coisas funcionem, perguntar qual o governo que foi nos últimos anos, perguntar para o empresário o que ele precisa para produzir. Exatamente. E aí, secretário, aqui vai uma crítica ao vivo. Eu vejo que o governo diminuiu o ICM para estruturas metálicas,
quando um setor importantíssimo como o nosso, que nós vamos pedindo há tempo também, que tem esse mesmo benefício, não tem. Quer dizer, são as coisas... Mas está louco, ele vai jogar fora a arrecadação? Mas, Paulo Sérgio, é isso que eu acho que esse olhar macro que o governo tem que ter. Quer dizer, nós estamos mal localizados e temos aqui, é o único sindicato metal mecânico que é maior que o de São Paulo, é o nosso. Então, antes do secretário Rui de Garay, vamos trazer ao nosso papo. Chegou cedo o programa da semana que vem, viu? Não, ele veio se adiantar aqui. Meu amigo Paulo Pires, presidente da FECOAGRO. É um prazer estar aqui com vocês todos, Paulo Sérgio, os componentes da mesa, para falar sobre os desafios do Rio Grande, né? Acho que tem muita coisa a ser debatida, a ser discutida, e nós estamos aí para somar com esse debate. Seja bem-vindo, Paulo. Como é que está a seca? Agora deu uma acalmada. Não, é preocupante. Realmente, hoje, inclusive, a gente conversava... Tem condições de recuperar o milho? O milho que perdeu já. O milho, em muitos lugares, o Rio Grande do Sul começou a colher milho já. A partir do Natal, ali, começamos a colher milho, naquela região mais quente do estado, Santa Rosa, as Missões, né? Ali a quebra na tua região? A minha região, sou de São Luís Gonzaga. Mas, você é latifundiário lá em São Luís? No restante... tem 3 latifundiários aqui, é tu, o Ney e o presidente Romildo. Deixa assim, né, Romildo? Deixa assim. Então, o milho começou a ser colhido, ele tem menos dano. Agora, na região central do estado, região norte do estado, é muito sério o problema do milho, né? E hoje existe uma preocupação muito grande com soja. Por quê? Porque além de alguns lugares não ter chovido, né, a previsão que se tem para frente é de falta de chuva, tanto agora em janeiro como em fevereiro. Então é uma situação preocupante. E tem outras culturas, né? Soubemos hoje, por exemplo, que a questão da uva ali em Bento e Caxias está com problema, né? A questão do fumo ali por Santa Cruz está com problema. Então, infelizmente, nós temos hoje, com a falta de chuva no verão, que desde 2012 não ocorre no Rio Grande do Sul, é uma realidade que nós vamos ter que enfrentar. Agora, querias Deixa eu só falar, né? fazer uma consideração, Cláudio. Foram 5 setores que foram beneficiados com essa exoneração de ICMS, né? Coreiro Calçadistas, que aqui foi a capital nacional da indústria do sapato, né? Perdemos muito para o Ceará, muito para São Paulo, então teve essa exoneração. As microcervejarias, o setor de eletrônicos, nós temos um polo muito grande, principalmente na cidade de Cachoeirinha, né? As estruturas metálicas e o setor de cereais. Isso aí foram os setores que foram exonerados, não foi só de estrutura metálica. Inicia agora em 2020, nesse ano. Mas eu queria falar sobre outro tema que é importante, está falando de logística, né? Temos trabalhado forte, principalmente com o MOB Caxias. Caxias é o segundo polo metal mecânico do Brasil. Estamos trabalhando forte com o MOB, com o SIC Caxias, vendo soluções. Estamos com um diretor da Secretaria de Desenvolvimento Econômico dedicado só para atender as demandas ali, porque eu entendo o seguinte: para se haver desenvolvimento, tem que ter infraestrutura. E nós estamos no centro, como tu falaste, do Mercosul. Eu acredito que o Mercosul nunca foi uma realidade. Acredito que agora, com o acordo do Mercosul e a União Europeia, o Rio Grande do Sul passa a ser um dos protagonistas da região. Tanto é que teve aqui o evento da cúpula do Mercosul com os presidentes do Mercosul, há um mês atrás, em Bento Gonçalves. Então, eu acredito muito que a logística é realmente importante. Eu acredito que o Brasil não está no rabo do cavalo, mas está assim na cabeça do cavalo. É a cabeça do cavalo. Porque aqui, nós temos aqui a grande possibilidade de ser esse centro todo do Mercosul e principalmente trabalhando com essas políticas que nós temos trabalhado, das hidrovias, né, cabotagem, uma coisa importante. É insano, Paulo Sérgio, a gente transportar aqui da GM, aqui em Gravataí, para a Bahia, para o Ceará, via rodoviária. Isso é uma coisa insana. Estou dando um exemplo da questão logística da indústria automotiva. Fora os outros setores, como o próprio Cláudio Biro falou... O que é insano tu pagar mais caro pelo transporte lá de Nomitoque até o Porto Rio Grande do que de Rio Grande a Xangai, na China. Isso é um absurdo, porque, da porteira para dentro, secretário, tudo vai bem. Da porteira para fora, tudo vai bem. É lamentável. Várias mudanças têm que ser feitas. Não é no dia para a noite. É um ano de grandes mudanças já que foram feitas aqui no Rio Grande do Sul e no Brasil. Mas não foi fácil. Pegar um Brasil, um estado que estava com tantas deficiências estruturais como nós pegamos essa administração, não foi fácil. Mas acredito que as soluções, mas o diálogo está sendo posto com as principais entidades e também os colocados à disposição. Agora, é interessante, porque se reduz ICM nas estruturas metálicas, isso deveria redundar em benefício para os senhores que produzem máquinas, ou não? Pois é. Quem produz aço tem que reduzir. Claro, o valor. Vocês citaram aqui há pouco, a GM tem o mesmo problema nosso. Ela está todo o aço de fora do estado, né?
e vende certamente também 10%. Mas isso é igual ao nosso IPVA. O IPVA está indo embora daqui. Pois é. Só o IPTU tem muita gente indo morar em Canoas, saindo de Porto Alegre para morar em Canoas. É um absurdo. É isso que eu acho, secretário. Ainda bem que o Paulo Cruz, que era a favor do nós não podemos, secretário. Viu, Paulo Sérgio? O que eu acho é o seguinte, é que o governo não pode deixar, depois que as empresas saírem ou estão saindo, para ir dar benefício para elas não tem que cuidar primeiro do nosso quintal, tem que regar o nosso quintal para cuidar das empresas que estão aqui. Aqui não é a escolinha do professor Raimundo, mas eu só queria dizer o seguinte: o soja é um substantivo feminino, então é a soja e não o soja. Cláudio, viu, doutor Paulo Pires? É que não falta articulação até para os segmentos das cadeias produtivas. Porque eu sei que não tinha diálogo, é diferente. Não, eu digo que tudo que tem, todo argumento que tem fundamento só não se implanta se for alguém que não tem visão de futuro. Então, eu acredito que o Eduardo Leite, governador, tem um bom secretariado. Eu acho que ele é sensível às reivindicações. Eu acho que talvez falta, Cláudio, uma articulação maior do segmento. No governo Sartori, houve uma articulação boa, começou a melhorar muito as relações. E isso está acontecendo já agora nesse governo também. Só que não existe um governo funcionar sem conversar com quem faz. Quem faz é o empresariado. O que eu acho é o seguinte, o governo, presidente, o governo acaba não sabendo das coisas, o secretário, ele tem muita atividade, ele acaba não se envolvendo. Eu vou dar um exemplo, por exemplo, eu tive há 15 dias atrás, e o Ney sabe disso, em Brasília agora, com o presidente Bolsonaro e com o ministro Guedes, Paulo Guedes. E tinha faltado dinheiro já esse ano, agora, no final do ano passado, para o Modern Frota, do Pronaf Modern Frota. E aí eu falei com o ministro Guedes, senhor ministro, olha, está acontecendo isso. Sei lá, mas não pode, já faltou. Então eu vou ver isso. 15 dias depois, menos que 15 dias depois, ele liberou mais dinheiro, quer dizer. Então é isso que o Ney disse, quer dizer, às vezes falta um toque, um empurrão. Mas antes vamos às informações do nosso Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul. Plantão Cremers. Os problemas da saúde no Brasil não se resolvem com a simples contratação de mais profissionais. Não faltam médicos no Brasil, falta estrutura, condições de trabalho. Presta atenção, Paulo Pires, depois faz pergunta e não sabe responder. Não faltam médicos, falta estrutura e condições de trabalho. A abertura indiscriminada de mais cursos de medicina tem feito a qualidade da formação cair consideravelmente. Precisamos priorizar a excelência. É isso que o Cremers defende. Acesse o pormaissaude.com.br e saiba muito mais. Vai sair de férias? Então não esqueça de colocar na mala muita tranquilidade com o seguro viagem da Unicred. Sua única preocupação é viver momentos inesquecíveis. São diversos benefícios e exclusividades que vão garantir o sossego e a prosperidade da sua família em qualquer destino que vocês escolherem visitar. Fale com o seu gerente e embarque nas vantagens do seguro viagem da Unicred com a Sisticar Seguradora. França, Itália, Chile, Argentina ou Portugal, há vinhos do mundo importa os mais emblemáticos rótulos de cada país para que você viva assim o melhor do universo dos vinhos. A Vinhos do Mundo se especializou em vinhos para atender você. Passe em uma das lojas A Vinhos do Mundo, na Cristóvão Colombo 1493, na Getúlio Vargas 1135 e na Lípio César 203. Em Porto Alegre, viu, Paulo Pires? Não é em São Luís Gonzaga. Até porque não tem esses 3 nomes de rua em São Luís, né? Então, Porto Alegre, Cristóvão Colombo 1493, Getúlio Vargas 1135 e na Lípio César 203. E nós vamos agora... Bom, eu vou deixar para fazer o anúncio do nosso próximo quadro aqui no Pampa Debates por Ney Mânica. Vamos agora ao quadro de saúde com Dr. Gilberto Schwarzman. Fale, doutor Gilberto. Tudo bem, Paulo Sérgio? Sabe que eu encontrei a deputada Anne Ortiz no aeroporto Salgado Filho com a família, uma gente muito simpática, Paulo Sérgio. E ela me contou que todas as suas eleitoras com vida sexual ativa, todas, Paulo Sérgio, fazem periodicamente o exame citopatológico do colo do útero. E fazem só sexo seguro, camisinha. Sem camisinha, negativo, né, Paulo Sérgio? Se todas as mulheres seguissem esse conselho da deputada, o câncer do colo de útero simplesmente não aconteceria. Um abraço, Paulo Sérgio.
Presidente, antes de ouvirmos o Rui, obviamente que o clube de futebol hoje é um grande negócio, né? E tem que ser assim entendido, né? Não se pode pensar um clube de futebol de forma amadora, especialmente um time da qualidade do Grêmio. Os resultados do Grêmio em 2019 foram positivos. O Grêmio teve na bancarrota, né? Essa que é a grande verdade. Né? E fruto, acho que da gestão do Fábio Koff, da sua gestão, conseguiu se reequilibrar e hoje é um clube que deixou um saldo positivo, acabou com suas dívidas. Sim, e vamos terminar o ano de 2019 com superávit na ordem de 30 milhões. Então, o que eu quero te dizer com isso? É muito parecido a visão de um clube de futebol que vocês estavam acabando de discutir, estavam discutindo há pouco tempo aqui. Quer dizer, tu tem que ter visão estratégica das coisas. Tu não pode simplesmente achar que no dia a dia tu resolve os teus problemas, porque o dia a dia te consome. Assim como o Estado do Rio Grande do Sul tem que detectar os seus problemas estrategicamente, identificar as suas situações, e não é só numa ponta que se resolve, quer dizer, não vou só no viés do funcionalismo para resolver o problema do Estado. Seria bom que viesse acompanhado de um grande projeto de desenvolvimento, industrialização, de modo que gerasse uma situação de infraestrutura, que o governo do Estado buscasse linhas de crédito, seja federal, seja internacional, para fazer exatamente uma nova industrialização do Rio Grande do Sul, uma nova revitalização de tudo isso, para fazer uma política absolutamente adequada. Não é só numa ponta que tu resolve isso é o Grêmio também. O Grêmio é o campo. Esta é a parte visível. O nosso negócio no Grêmio é dominar o negócio futebol. Só que o negócio futebol não acontece se tu achar que no dia a dia as coisas vão naturalmente acontecer. Para isso tu tem um projeto de base, para isso tem um projeto de formação. O Grêmio jamais poderia ser comprador do Jean-Pierre, jamais poderia ser comprador do Matheus Henrique, jamais poderia ser comprador do Everton, jamais poderia ser comprador do Arthur, mas tu forma isso porque faz parte da política do clube. E se tu não pensar que patrimonialmente o Grêmio tem que responder a tudo isso... Mas esses jogadores o Grêmio foi buscar. E custou dinheiro. Não, o Grêmio foi buscar. O Everton foi buscar o Everton. Sim, o Grêmio foi buscar o Everton lá quando guri. Sim. E repartiu com o parceiro. Claro. Mas foi buscar, porque não era nada. Claro. O Grêmio formou. Quer dizer, não é só a base, né? Não é só a base, o Grêmio foi... Tem que observar outras bases. Nesse caso desse jogador não é nem semi-pronto. É um jogador ainda em formação. Porque tu pode buscar um semi-pronto que fica mais fácil até de terminar. Então o Grêmio hoje tem, por exemplo, uma obra extremamente importante, examinando a questão estratégica do clube. Nós estamos fazendo uma obra de 10 milhões de reais do CT de Eldorado. Esta obra ela é fundamental porque ela vai revitalizar completamente toda a estruturação da nossa base de formação dos 14 até os 20 anos. Nós estamos negociando com o governo do Estado e com a Prefeitura de Porto Alegre, já andou isso, a Assembleia já aprovou no final do ano, a troca da área do Cristal para uma área de uma nova composição da escola de futebol, e estamos trabalhando... Vai ficar junto ao centramento Luiz Carvalho, uma área de 2,5 hectares, teremos uma área de 10,5 hectares e faremos ali a cidade do Grêmio. Isso tudo já andou muito e já estamos com os recursos praticamente alocados para isso. E uma terceira situação para construir a estratégia de futebol é exatamente antecipar a operação do estádio, que é a compra da arena. Tudo isso são posicionamentos estratégicos importantes para nós. E junto disso, claro, se não tiver campo, se não tiver futebol, se não tiver vitórias, se não tiver desempenho, competitividade, e 19 para mim foi um ano que nós competimos. O pior de tudo é somente participarmos. Chegamos a 2 semifinais, fizemos um 4º lugar no Campeonato Brasileiro, ganhamos o Campeonato Gaúcho e estávamos disputando. Então, para nós, o importante é estar disputando. Chegar, às vezes, é uma questão de consequência. Então, estrategicamente, o clube tem as visões da sua consolidação patrimonial, da sua consolidação com o viés da autossuficiência e o futebol como meta para ganhar. Volta a palavra para o secretário Rui Ligueray. Aliás, tua secretaria poderia ser turismo, esportes e lazer. Mas eu acho que foi até muito assertivo, Paulo Sérgio, ali quando o governador Eduardo Leite juntou o desenvolvimento econômico com o turismo, porque a maior indústria do mundo é a indústria do turismo, e nós temos mecanismos ali, temos a força dos... Aliás, aqui em Atlântida, um espetáculo em Xangri-Lá, né? É do seu partido, né? O Silão. É, né? Poxa, ontem nós estávamos saindo, o Ney aqui indo para a praia, o cheiro de urina aqui era uma coisa impressionante. Botaram um negócio lá, bota um negócio lá para o turista usar, para as pessoas usar, o usuário aqui. Não tem manutenção, o cheiro é terrível, não sei como é que esse pessoal do prédio aqui consegue sobreviver. A praia está mal cuidada, está esburacada, aqui tem buraco na esquina, tem aniversário. Isso tudo é gestão. Saudade, olha, eu vim para cá no tempo de Osório. Saudades do tempo de Osório, quando era de Osório. Sabe que isso é falta de fiscalização, porque esses serviços são contratados com manutenção. Pelo menos todos esses serviços de banheiros químicos são contratados com manutenção. Mas esse tipo de banheiro químico tem que fazer 3 manutenções por dia, não é uma só. Mas, Paulo Sérgio, a gente estava falando, e Paulo,
nós temos feito um trabalho, principalmente, né, de interiorização. Esse ano fui em 47 municípios e visitamos ali mais de 100 indústrias que estão gerando emprego e renda para o estado do Rio Grande do Sul, para estar na ponta, para realmente escutar o empresário, para ver as demandas de cada região. E o resultado vem através aí do resultado dos bancos de fomento nosso. O BRD é o melhor resultado da sua história, Badesul, melhor resultado dos últimos 5 anos, e Fundopem, 970 milhões diretamente investido na economia através dos nossos empresários. Então, o trabalho de base está sendo feito, procurar as entidades. Nós temos feito pelo menos uma vez por mês, Paulo Sérgio, um almoço no Badesul com presidentes de entidades para entender as dificuldades deles, né? É verdade. Eu estava na Federação, na posse lá do Conselho Superior da Federação. Então nós temos feito esse trabalho de base, entendendo as dificuldades de cada segmento, e também estamos, através disso, implementando as linhas de crédito, facilitando a vida de quem está aprendendo. Como o próprio presidente Romildo Bolzão falou aqui, nós temos que ter mais crédito. E nós estamos indo atrás de mais fund, porque fund é dinheiro para os nossos bancos, é mais investimentos aqui na nossa economia. Projeto, Paulo Sérgio, tu não sabe as centenas de projetos que os nossos bancos têm. Infelizmente falta fund para atender todo mundo, mas o trabalho está sendo feito de base de captação, estando junto com a indústria, entendendo cada segmento e desburocratizando a máquina pública. Ouve o empresário, vai atrás dele, ouve, e deixa eu te dar uma coisa que eu já falei quando foi secretário, o Fábio Branco, que se preocupou muito e que ajudou muito, mas o Rio Grande do Sul era forte no ramo da indústria têxtil e hoje é muito fraca. Santa Catarina tomou conta, São Paulo tomou conta, a redução de impostos, e aí nós não temos desenvolvimento nessa área. E todo mundo aqui faz o quê? Come e veste. Então isso é uma coisa extremamente importante, e usa sapato. O setor têxtil é muito importante, ter um olhar especial para ele. Vai se dar bem nesse país o cara que andar na contramão do que até aqui foi feito. O Paulo Guedes até certo ponto está andando, reduzindo taxa de juros, né, que aperta o botão lá, mas não acontece aqui. Agora parece que vão limitar em 8% o juro do cheque especial, que é um avanço. A inflação está baixa, né, mas nós precisaremos mais, né, é incentivar a produção. Tudo para quem gera emprego e renda. Tudo para quem gera emprego e renda. E mudar esse ciclo destrutivo dos elevados impostos no Brasil. O cara que tiver o peito de reduzir os impostos, ele vai ganhar no aspecto maciço. Até porque vai parar a sonegação. Para a sonegação, exatamente. Eu também concordo. Diminuir e tornar insonegável. Mecanismos de insonegável. Não tornar mais. Se fizesse um imposto único, o IVA, já ajudaríamos a resolver a questão. Imposto baixo que todos possam contribuir e multas pesadíssimas que fechariam as empresas. Exato. Hoje é o contrário, é imposto alto e penalidade baixa. Não, mas está tudo criminalizado agora. Só falta pena de morte pro não é pro sonegador. O sonegador é o que não declara. Quem declara, e muitas vezes se vê na encruzilhada decidir se paga empregado ou paga imposto e paga o empregado, esse sujeito hoje é um criminoso, é um bandido. Agora, o que sonegou, não vamos buscar. Pois é, o que é isso aí, pastor. Eu acredito. Por exemplo, nós, esse ano, 2020, agora, nós estamos... Eu acho que não falei com o secretário ainda a respeito disso. Nossa empresa está investindo muito forte num porto em Rio Grande, em Triunfo, aliás. Nós já compramos uma área em Triunfo, vamos fazer um terminal portuário. Aliás, o Mano está cuidando lá, né? O Mano que está cuidando. Compramos um estaleiro em Itaquari, estamos reformando 2 navios e vamos investir forte nessa área aí, secretário. Nós acreditamos no nosso estado. Eu só acho que o governo tem que, de vez em quando, conversar com os empresários, olhar, né? Uma vez eu vi uma entrevista, Paulo Sérgio, o Brito era governador do estado, e na Rádio Bandeirantes de madrugada, e o Brito disse uma coisa que eu fiquei impressionado. Disse ele: olha, o governador às vezes não fica sabendo das coisas, porque tu pega uma mala, pega um avião aqui, quando tu desce em Brasília já tem um outro assessor esperando lá, e tu só ouve elogios dos teus assessores, porque todo mundo que está aqui diz: não, teu governo está maravilhoso, olha, tudo que tu fez está dando certo, e as coisas a gente não consegue ouvir as realidades do que está acontecendo na volta da gente, com o comércio, com a indústria, com serviços. E o pior é que não gosta de ouvir quando é dito. Exatamente, é isso aí. Então, Cláudio, quando você fala em Porto, as cooperativas têm o Termasa e Tergrasa lá em Rio Grande, sendo que o Termasa é das cooperativas, o Tergrasa do Estado, que foi renovado agora a concessão por mais 20 anos. Nós estamos com um projeto de 500 milhões de investimento,
e nós estávamos tendo uma dificuldade enorme nos últimos 7, 8 anos de conseguir um encaminhamento para liberar ampliação dos terminais lá, para colocar mais um pier que vai quadripular a capacidade de carregamento. E nós fomos ao governador Eduardo Leite e, uma surpresa grata nossa, na primeira reunião saímos com o documento assinado. Realmente foi uma atitude do governo elogiável, uma coisa que nós vinha lutando há muito tempo e não conseguia. E ele assinou e agora está em Brasília os trâmites normais para concessão, para começar uma grande obra de R$500 milhões de ampliação dos terminais lá em Rio Grande. Sabe, Ney, que eu não vi esses 9 meses que eu estou na secretaria, não vi o governador perder uma empresa para outros estados. Nós tivemos agora recentemente, Paulo Sérgio, estou falando das empresas que procuraram o governo, né? Porque muita gente não fica sabendo e acabam migrando para outros estados. Nós tivemos recentemente uma empresa de bebidas que está investindo 130 milhões, ia investir no Rio Grande do Sul, já está com as malas prontas para investir em Santa Catarina. Nós revertemos em 7 dias isso, através de uma fruição maior do benefício do Fundopem, aprovamos no Conselho. Em 7 dias o governador autorizou e então nós acabamos tirando um negócio que estava perdido para o estado do Rio Grande do Sul, uma marca conhecida de todos os gaúchos, estava indo para Santa Catarina. Em 7 dias revertemos isso, mas é porque realmente essas políticas de atração de investimento e para não, principalmente, Ney, não perder quem está aqui, valorizar os nossos empresários. Paulo Pires, o presidente FECOAG, estava junto do governador. Nós vamos realizar aqui dia 24, Cláudio Bira, vocês vão estar com a gente aqui, um fórum sobre desenvolvimento econômico, potencialidades. Tu vai estar aí dia 24 não, Paulo? Sim. Dia 24 tu vai estar, janeiro já retornou? Já retornei. Então vão ter esse importante fórum com possibilidades de financiamento ou desenvolvimento, com o Badesul, BRDE, Secretaria, Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Nós vamos agora com Gimo, qualidade comprovada ao ponto final. Ponto final, oferecimento produtos Gimo, qualidade comprovada. No ponto final vamos começar com que chegou mais cedo, né? Quem por último falou vai primeiro falar agora. Tu vê que tem as suas vantagens, os últimos serão os primeiros. Paulo Pires, presidente da FECOAGRO. Não é tu. Eu ia anunciar o presidente da FECOAGRO. Entendeu a mensagem, né? A tua mãe sempre dizia, né? Não, eu queria frisar aqui, primeiro que eu falei antes ali que tu estava fazendo o anúncio do médico ali, eu falei pro Cláudio que eu acho inteligente. Enquanto eu falava, tu conversava com o Cláudio? Tu prestigiar, né? O governo, no caso, prestigiar a indústria de máquinas, porque a indústria de máquinas é uma indústria de bens de capitais, né? Então, sempre o pessoal vai comprar a máquina para produzir. Então, isso é uma coisa importante. A outra coisa que eu queria deixar aqui, essa mensagem, Paulo, que tu falou antes, é que realmente eu acho que o Brasil começa a mudar do sentido de prestigiar quem quer produzir. Acho que nós tivemos um longo período aí, né, que a especulação, enfim, todos esses negócios eram mais importantes do que a produção. Então, um choque de energia barata, essas condições todas para reindustrializar o Brasil, eu acho ela fundamental e nós estamos trabalhando muito isso no sistema cooperativo, então eu acho um ponto altamente positivo para iniciar agora em 2020. A tua continência vai para quem, Paulo? Olha, vai para o Paulo Guedes. Pode ser. Pode ser o Paulo Guedes? Então tá, bela continência. Gostei da tua continência. Pensei que tinha mandado pro Trump, que bombardeou lá o chefe da Guarda Revolucionária Iraniana, Cláudio Bira. Paulo Sérgio, o meu minuto final aí vai para o presidente Bolsonaro e para a sua equipe. Eu acho que esse país está começando a entrar nos eixos. Esse ano que passou já foi um ano muito melhor. Isso significa que tu está arrumando junto com o Mano pro PSL? Não, não vai pro Aliança. Seja, a minha posição, vai pro Aliança. Eu nunca fui político, me candidatei a primeira vez na vida, nunca fui candidato a vereador, nunca fui candidato a nada. Mas hoje tu é do PV ainda. Tô no PV porque não saía. Sabe por que o Cláudio foi pro PV? Ele disse, vou pro Partido dos Militares, do Partido Verde. E todos vocês aqui têm filhos, e quem tem filhos sabe, um apelo de um filho é uma coisa que mexe muito com a gente. Então o Mano, na época, me disse... Se tivesse no PSL, teria sido eleito frouxo. Pois mas é isso aí, depois da carreira corrida... Levaria outro fácil. Capitão Macedo com depois da carreira corrida, é muito fácil apostar no cavalo que ganhou. O Mano disse, olha, pai... Estou te convidando para ser candidato a vice-governador. Eu acho que tu, sendo candidato a vice-governador, tem muita chance de me eleger. Eu acho que me elejo e tal. Quem sabe tu vai. Tal. Meu filho, o pai não é. Mas acabei indo. Cedi, fui.
me arrependi muito justo, porque eu acho que política é para políticos, não é para amadores. Eu acho que quem sabe fazer política sabe, quem sabe, quem é do comércio, da indústria, tem que cuidar do seu negócio. É uma coisa completamente diferente. Vais para que partido? Eu não vou para partido, eu vou para o partido que o meu filho for. Ah, tá. E qual é o partido que teu filho vai? Não sei ainda. Sabe. Tá. Mas eu vou para o partido que o meu filho for. Quem tem voto é meu filho, não sou eu. A continência vai pro Bolsonaro, é isso? Vai pro Paulo Guedes. Paulo Guedes também. O Paulo Guedes, como eu falei um pouquinho antes, eu tive a oportunidade de explicar para ele rapidamente o que estava acontecendo com o Pronaf, que já estava faltando dinheiro para máquinas agrícolas, e em uma semana ele resolveu o problema. Mas então, eu acho que é um homem que ouve, é um homem que está endireitando este país, é um homem que não precisa de estar lá, é um homem riquíssimo. Se ele sair de lá, eu acho que esse país não vai ter o mesmo progresso que está tendo, e nós temos que apostar no Paulo Guedes. Hoje o Bolsonaro já é o presidente, mas para mim o grande avalista desse governo chama-se Paulo Guedes. Neymar, que é o seu ponto final. Bom, Paulo Sérgio, eu acho que nós não podíamos aqui deixar de comentar a proximidade da nossa Expo Direto Cotrijal 2020, 21ª exposição, onde no dia 1º teremos o grande troféu Brasil Expo Direto, organizado pelo nosso embaixador Paulo Sérgio, a Rede Pampa Cotrijal, a Sicredi, para que nós possamos fazer a melhor e maior. E a prova foi o lançamento que fizemos em Brasília, no mês de dezembro, para a área internacional, com mais de 80 embaixadores. Tem 149 embaixadas no Brasil, tinham 80 presentes, mais ministros, setor de máquinas, as federações e confederações. Então, nós vamos ter com certeza ali em março a grande Expo Direto 2021. 21 edições. E a minha continência vai para o nosso governador Eduardo Leite. Por quê? Porque eu citei aqui a grande ação que ele fez para as cooperativas, aonde com aquele ato vai nos possibilitar ser um dos maiores portos do Brasil, com esse investimento, porque o Rio Grande do Sul só tem uma entrada e saída pelo mar, que é para o Rio Grande. Então, além de todo o apoio que ele tem dado ao cooperativismo, a Expo Direto, então hoje a minha continência vai para o governador Eduardo Leite. Oi, Miguel, nosso secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo do Rio Grande do Sul. Ô Sérgio, vou fazer já a continência aqui e já quero colocar aqui meu elogio, minha grata contribuição também que deu o presidente Bolsonaro nesses meses de governo. Nós que acreditamos, estamos desde 2014 com o presidente, quando ninguém acreditava. Estava falando aqui de acreditar, né? Sabe que muitas vezes, Paulo Sérgio, lá em 2014, me chamavam de louco, né? Dizia assim, mas o que tu quer com esse deputado aí? E a gente teve um ano vencedor nesse primeiro ano de governo. Eu quero aqui estabelecer minha continência ao ministro Onyx Lorenzoni pelo seu excelente trabalho à frente do PPI, Programa de Parcerias e Investimentos. Tem uma projeção de mais de 2 trilhões de reais vindo para o Brasil. Já esse ano também teve já um resultado, se eu não me engano, foi mais de 700 bilhões de reais na economia. Então, o ministro Onyx Lorenzoni, que é o braço direito do presidente Jair Messias Bolsonaro, muitas vezes ele trabalha nos bastidores e está aí o resultado, né? Um ano positivo, um ano de grandes vitórias para o Brasil, mas temos lá um grande representante, um gaúcho, que é o ministro Onyx Lorenzoni, e se Deus quiser, tem um futuro aí brilhante também aqui no Rio Grande do Sul ainda, não apenas como deputado federal, que eu acredito que o Onyx vai mais longe que isso. Bom, meu ponto final vai para as entidades empresariais de Porto Alegre, que junto com a Secretaria de Cultura e o secretário Luciano Alarbaz fizeram um Natal que há muito tempo não acontecia em Porto Alegre. Realmente foi muito expressivo e isso ajuda muito em trazer aquela cultura natalina para Porto Alegre, e nós já começamos a pensar em relação a esse próximo ano. Foi CDL, Sinda, Sindilojas, Fecomércio, Sesc, Senac, todas as entidades unidas fizeram um Natal relativamente bom para Porto Alegre. E também minha continência vai para o Alcides Debus, que entregou a presidência do CDL de Porto Alegre de uma maneira muito boa, tendo um caixa maravilhoso, entregou ele, aliás, ele escolheu o seu sucessor, que é o Írio Piva, que tu conhece muito bem, já esteve aqui conosco, presidente diretor da Elevato, e que deve também manter uma boa gestão. Mas o Alcides Debus fez uma gestão maravilhosa e por isso merece a continência.
Maravilha. Presidente Romildo Bolzano. Meu ponto final vai para a torcida do Grêmio. Dizer a elas que 2020 é um ano especialíssimo. Estamos trabalhando pontualmente em toda a estruturação do plantel, permanecemos com as nossas lutas estruturantes. Acredite nesses propósitos, porque um clube de futebol só vai ser forte em campo se estiver forte também na sua estrutura, na sua autossuficiência. Estaremos com um plantel muito mais relevante, muito mais forte este ano. Vamos disputar tudo e a minha homenagem para finalizar esta manifestação é a minha patroa, já que o verbo é feminino, a torcida do Grêmio. Oh, que maravilha! Parabéns, presidente. O senhor está fazendo uma grande gestão aí. Só que essa notícia triste que ele nos deu, que não vai ser candidato a governo do Estado, porque não terminou ainda a sua... Não é período, né? Hein? Como não é período? Tem que estar trabalhando desde já. O cara que quer ser... Ou tu acha que o Eduardo Leite não está trabalhando para ser presidente da República? Ele já disse Sérgio, no programa que ele idealiza ser presidente da República. Eu acho que o presidente Romildo será candidato sim, vai estar terminando o período dele no Grêmio. E ele sabe disso, o cavalo não passa encilhado 2 vezes. Sabe? Já passou uma. Vamos fazer campanha, né, para que ele largue a presidência da Grêmio e seja governador. Paulo Sérgio, mas tu não conhece o presidente, é estrategista com mulher. Estrategista com mulher. Agora você tinha mais 3 campeonatos vitoriosos, então é quem sabe, né? É só para matar os colorados. Não, te acalma. O meu caro Ney Mânica, já falaste aí da nossa Expo Direto do Troféu Senado Sul. E aquele famoso jantar. Troféu Brasil Expo Direto. O lançamento da Troféu Brasil Expo Direto. E o lançamento da nossa Expo Direto em Brasília, que foi um sucesso também, né? Paulo Sérgio, como eu falei... Tive a oportunidade de estar lá com o nosso Jair Messias, ele faz questão de botar o Messias, né? Jair Messias Bolsonaro. Inclusive, ele tinha conhecimento do nosso evento, ele só não participou lá porque ele estava, naquele momento, vindo ao Rio Grande do Sul, no encontro do Mercosul. Mas tivemos com ele, Tivemos com ele, aí Tereza Cristina, Onyx Lorenzoni, mais senadores, enfim, realmente foi um grande evento, foi inovador e com isso nós projetamos ainda mais a Expo Direto, o agronegócio, o cooperativismo e o Rio Grande. Tá certo. Paulinho Pires, nosso querido amigo aí de tantos caminhos e tantas jornadas, latifundiário lá em São Luís Gonzaga. E a nossa FECOAGRO, Paulinho. Está com quantos associados hoje? São 32 cooperativas que praticamente 100% do PIB agropecuário. Mas quantas cooperativas nós temos no Rio Grande do Sul? Só para ter ideia de percentual. Nós temos 128 cooperativas agropecuárias. Agora nós temos muitas cooperativas. Nós temos 26% então de associados. Não. Isso aí que é interessante. O que aconteceu? Durante o período, principalmente aquele período de governo do PT, houveram muitas cooperativas de finalidade, um propósito, entendeu? Por exemplo, vender, vamos dizer, frutas num determinado assentamento. Tá? Isso ficou como cooperativas que existem, entendeu? Mas não estão em atividade, ou são muito pequenas. Não quer. É que é o seguinte, o SERGS, a associação é obrigatória. Tá? E na FECOAGRO a associação é voluntária, né? Se a cooperativa não quisesse, a Cotrijal não quisesse ser sócio da FECOAGRO, ela não é. Pronto, então é por isso que nós temos 100% praticamente das grandes cooperativas do Rio Grande do Sul e das cooperativas importantes do Rio Grande do Sul em atividade, e isso é um orgulho para nós, porque ultimamente nós temos, juntamente com as cooperativas, né, desempenhado um papel importantíssimo na economia, na geração de emprego e principalmente no crescimento da economia do Rio Grande do Sul. Sérgio, só para complementar o que o Paulinho falou, que a gente faz parte do conselho também da FECOAGRO, o mundo nos mostrou, a cooperativa mostrou que a cada ano que passa há junções, há fusões, há incorporações, fortalecimento de todas de todos os segmentos, é bancário, é multinacionais, enfim, e o cooperativismo é diferente. O cooperativismo ali na frente vai ser um cooperativismo ainda mais forte, com a junção e parceria entre as cooperativas, com certeza reduzindo o número de cooperativas, mas fortalecendo a economia e a produção. Rui Nigaray, obrigado pela sua presença. Paulo Cruz, da mesma forma, tu está entendendo como esse nosso aumento de IPTU, que assaltou o bolso dos porto-alegrenses? Olha, Paulo, é uma coisa que é muito discutível. Não, né? Não, eu não entendo discutir. Não, havia uma discrepância muito grande. Há distorções e todas as distorções... Como é que o prefeito chamou essa mudança do IPTU? Ele chamou de readequação da planta. Readequação da planta. Por que não, na mídia não é dito que é readequação da planta? Bom. Por que é social? O IPTU social?
O que acontece é o seguinte, muita gente... Não, por que mudou para IPTU social? Tu acha que é social esse IPTU? Não, não é social. Não é social. Eu tenho imóvel que está fora da realidade. O valor venal do imóvel é maior do que vale na verdade. Então isso aconteceu muito em Porto Alegre, mas tem medidas... O senhor teve algum, como prefeito, algum aumento brutal como esse de Porto Alegre? Não, basicamente feita a planta genérica, a gente reajustava de acordo com os índices inflacionários, era tudo casado. Como até agora era feito em Porto Alegre? Feita a planta genérica e vinha só os índices inflacionários. Assim era feito em Porto Alegre, assim é o correto. Tudo foi, eu acho que tudo é realinhado pela inflação, não dessa forma. Mas tinha muitas... Os critérios extremamente duvidosos, mas isso tem a justiça para resolver. Sim, tá. As pessoas não têm dinheiro para pagar o IPTU, vão ter dinheiro para pagar advogado. Para, Paulo Cruz. Não tem indefensável a questão. Não, eu não estou defendendo a questão, não. Se trata de uma questão de defender, tu sabe disso, como é que foi a situação no final. Mas acontece que é uma situação que está aí e que tem que resolver. Quem se sente lesado tem o direito de procurar os seus direitos, inclusive no setor administrativo da prefeitura. Agora as pessoas deixaram de pagar imposto para pagar aluguel. É isso que é. Uma pessoa que vai pagar... Ou tem um apartamento muito de vento, uma viúva que recebe lá 1.000 e poucos da sua aposentadoria, mais 13 e pouco do marido, que mal consegue sustentar e pagar condomínio. Tem 40 anos. O apartamento tem 40 anos e recebeu um aumento brutal de até 100%, que agora é a primeira parte. As pessoas estão assustadas, mas estão assustadas com a primeira parte. Vem a segunda e vem a terceira. A grita 2020, é muito 21 grande, e 22. A grita é muito grande, tem alguns pagando por poucos. Bom, estamos encerrando, agradecendo aos senhores presentes aqui, também ao Ney, ao Cláudio Bira e ao Paulo Pires, né? Nós retornaremos sempre de segunda a sexta-feira, neste horário, com mais um Pampa Debates. Fique conosco, inclusive, aqui no Litoral, como hoje, junto à nossa Saba, a nossa Atlântida, o centro do Litoral Norte do Rio Grande do Sul, embora o presidente Romildo Bolzan conteste. Isso aqui tudo. Quantas praias Osório ficou? Duas praias. Como diz o Paulo aqui, bem cuidadinha. Atlântida Sul e Mariápolis. Perfeito. Sérgio, só lembrando, né, que aqui do meu lado, eu e o Ney somos responsáveis pelas duas maiores feiras de máquinas agrícolas do Brasil, né? É verdade. A Expo Inter e a Expo Direto Cotrijal. Perfeito. Parabéns, Cláudio Bira. Nós retornaremos, repito, de segunda a sexta-feira com mais um Pampa Debates. Obrigado. Fique aí com o Jornal da Pampa, com as principais notícias do nosso interior e também da capital. Obrigado. Boa noite. Pampa Debates Especial Verão Pampa 2020. Oferecimento Kia Sun Motors. Comece o ano de carro novo. CCG Saúde. Medicina de valor. Gente de verdade. Apoio Sesc. A força do sistema Fê Comércio ao seu lado. Badesul. A gente dá valor para o Rio Grande crescer. Pampa Debates. Oferecimento GBOX. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoitos Zezé. Carinho que vem de família. E Banrisul Digital. Tudo no seu tempo.